manhã desta terça-feira, 4 de outubro de 2011. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Ali. Eu, primeiro, quero, senhor presidente, Vossa Excelência, que preside muito bem a Comissão de Defesa do Consumidor, e ontem eu recordava de todos os movimentos e ações que foram feitas em relação à questão da telefonia no nosso Estado. E em visita, capitaneada pelo deputado Marco Antônio Chico Preto, a Anatel, saímos de lá palavrado, mesmo eu não acreditando, que o serviço de telefonia iria melhorar. O prazo fixado pelo embaixador Sadenberg está correndo, o taxímetro está ligado, e o que nós percebemos, que agora, não só mais o interior, mas de forma muito grave, você já não consegue mais falar em determinados horários com telefonia móvel aqui na cidade de Manaus. Eu quero fazer esse registro, porque todos os assuntos que nós estamos discutindo são pertinentes, mas até os serviços que são de fundamental importância no que diz respeito à logística para uma cidade como Manaus, que tem um polo industrial estratégico importante para a região norte, não só para o estado do Amazonas, o sistema de comunicação está comprometido e é o que nós vivenciamos no dia a dia. Quero também aproveitar essa oportunidade para abordar que, diferente do que a Amazonas Energia dá publicidade, traz informações nessa casa, não corresponde à realidade. A cidade de Manaus passou o final de semana com constantes apagões, apagões esses que, no mínimo, causa transtorno para a população, mas que, com certeza, prejudica a economia, prejudica o número de trabalhadores e que, com certeza, eu não tenho dúvida do deputado Orlando, do que eu vou afirmar aqui, isso desestimula aquelas pessoas que querem investir. Então, aquilo que eu ouvi aqui nessa casa, aquilo que eu ouvi numa audiência pública dessa casa, que ninguém deixaria de investir no interior por falta de energia, deixa assim, e como deverá deixar de investir na cidade de Manaus, e eu vou me fazer esse pronunciamento ainda esta semana, me referindo à logística na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque nós estamos falando de uma cidade que saiu um gasoduto com uma projeção de menos de 2 bilhões de reais e uma obra que se fala que custou 5 bilhões. Nós estamos aí com o Ninhão e nós continuamos convivendo com o problema da falta de energia na cidade de Manaus. Mas hoje eu quero convidar a todos os meus pares. Nós estaremos realizando no período da tarde uma audiência pública conjunta das comissões de Direitos Humanos e Assuntos Indígenas e de Saúde dessa casa para tratar da questão da saúde indígena no estado do Amazonas, que vive, e nós tivemos esse depoimento e podemos constatar na ação itinerante da Assembleia no Alto Solimões, o descaso no que diz respeito ao saneamento básico, a atenção básica, a caso de urgência e emergência, o despreparo que há por parte das autoridades em tratar os pacientes que estão fora das suas aldeias, nas famosas casais, mesmo aqui em Manaus, muitas vezes chegando a faltar não só medicamento, como até alimento para esses pacientes, ausência de saneamento básico e de profissionais qualificados. Então, eu gostaria de convidar todos os colegas hoje, à tarde, aqui nessa casa, lá no auditório Bete Aziz, nós estaremos realizando esse debate. Mas, senhor presidente, senhores deputados, nós estamos num ano pré-eleitoral. E sexta-feira termina o prazo de filiação para aqueles que desejam disputar o pleito, segundo a legislação eleitoral, para o ano vindouro das eleições municipais de prefeito e de vereadores. O que eu gostaria de me manifestar nessa casa, que é uma casa também política, de que o governador Omar Aziz muda o tabuleiro político da correlação de forças nesse Estado. Mesmo tendo sido o governador recente com maior votação, o que a mídia traz hoje, esse fortalecimento muda a correlação de forças e ele se consolida como uma força, como a maior força política desse Estado. E eu, que sou do Democrata, não posso deixar de fazer esse reconhecimento e não tenho dúvida que isso trará desdobramentos
não só políticos eleitorais, mas trará desdobramentos administrativos. Eu entendo que esse posicionamento e essa consolidação do governador Omar Aziz dá para o Estado do Amazonas um novo cenário político e administrativo. Falo com a visão de quem milita na política, com muita simplicidade, com muita humildade, mas não poderia deixar de fazer esse registro, não poderia deixar de fazer essa manifestação, porque a ação política ela está ligada à ação administrativa, na administração pública. E o que nós presenciamos e vivenciamos, inclusive a mídia cita que vários colegas parlamentares estão migrando para o PSD, né? Nós temos aí a previsão de 3 parlamentares federais, ou seja, o PSD terá a maior bancada na Câmara dos Deputados com a representação do Amazonas, terá a maior bancada na Assembleia Legislativa, terá inúmeros candidatos a prefeitos que são, no dia de hoje, que têm grande aceitação e favoritismo eleitoral para as eleições municipais no interior do Estado, como também a adesão de vários prefeitos. E eu não tenho dúvida que este movimento do governador Omar, mesmo sem ter falado com ele, representa essa mudança no que diz respeito ao seu fortalecimento político, político-partidário, político-eleitoral, ele que recebeu um banho de votos nas últimas eleições, sagrou-se governador pela vontade popular, tanto do interior do Estado quanto da capital, mas agora ele dá uma demonstração de força política, certo? E isso, com certeza, muda a correlação de forças no tabuleiro político do Estado do Amazonas. E encerro, senhor presidente, dizendo que nós tivemos uma bela audiência pública realizada no município de Maués e que, no momento oportuno, estaremos passando o relatório tanto a essa presidência quanto aos colegas parlamentares. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos. Agradeço.